Não vai ter cicatrização, gente. Então, quando a semente agora embebe de água, vai entrar água normalmente, vai entrar água. Só que o que entra, o quê? Sai. Vai sair, porque a semente está rompida, não tem estrutura celular formada perfeita. Por isso que não pode chegar muito. Depende de cada espécie, tem o seu ponto mínimo de umidade de semente para manter. Eu não posso quebrar muito não, porque a planta eu não posso secar muito, porque senão ela não vai gerar outro indivíduo depois. Eu queria fazer duas observações. A primeira é que a gente tem que acolher a semente com o mínimo possível de umidade, que é para não ser alvo de patógeno facilmente. Se você for guardar, né? Isso. A segunda observação é que geralmente quando você diminui muito a concentração de água no ambiente, acontece a plasmose da membrana. A parede celular se mantém intacta, mas existe a plasmose, a membrana plasmática, ela é destruída e aí todo o material citoplasma se espalha. Mas a parede costuma ficar íntegra. Mas isso mata de todo jeito, porque ela não tem mais condições de sobrevivência. Quando é praticamente zero, arrebenta tudo. Nada se é isso aí que você falou mesmo. Ele falou uma coisa interessante, né? Se você colhe com muita umidade tem um problema também. Se você for armazenar, muita umidade dá o quê? Fungo, dá bactéria, então não é vantajoso, tá? Mas eu estou falando do termo fisiológico, né? O ácido abscísico atuando o quê? Evitando o quê? Germinação na planta mãe. E você não pode colher muito baixo, porque você rompe a estrutura celular dela. Rompeu, não ocorre o quê? Regeneração. Tá? Mas por que você tem que colher com menos de 20%? Vai falar, tem que colher com menos de 20%, mais ou menos 20%, para permitir que tenha umidade e a estrutura celular esteja intacta. Só que esses 20% ou 17% que você está colhendo não é suficiente para fazer o quê? Ativar os enzimas. Correto? Então baixa a umidade nativa. Então tem que haver embebição de água para que ocorra o que agora? Vai entrando água, o que ocorre na célula? Dilui o que? Os componentes celulares. Dilui os, que eu gosto de falar os constituinte celular, vai diluindo, e nessa diluição, vai atingindo o que agora? Pega o ideal, começa a ativar aquela enzima de lá, e vai subindo um pouquinho, ativa aquela de lá, é uma cadeia assim, vai ativando, e vai dar origem ao final aqui, ao caulículo e a radícula. Quem cresce primeiro, radículo ou caulículo? Radículo. Quem cresce primeiro, radículo ou caulículo? Radículo. Então a germinação cresce primeiro o quê? Então normalmente 3 anuais cresce a crescimento da radícula ou caulículo? Crescimento da radícula. Professor. Um pouquinho. Radícula. Esse crescimento da radícula. Eu não entendi bem. Quando a água entra quando a semente é embebida, a concentração de água diminui, é isso que tem? Não, quando a semente é dispersa. Boa pergunta. Quando a semente é dispersa, o água já está debaixo. Aí permite a germinação. Entenderam a pergunta do colega? É quando ocorre a embebição de água. A embebição de água. Eu vou falar outras coisas na frente, você vai entender também, mas no geral, no caso do milho, por exemplo, no caso do milho não tem nenhum impedimento para a água entrar. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre germinação de semente melhor. Quando é que a concentração de água está baixa? Quando ocorre a dispersão, quer dizer, a semente já pode ser colhida, o água já está lá embaixo. Tá? Muito bem. E termina com o que então? A germinação agronômica. Primeiro ocorre a emissão de água, ativação de enzima, crescimento da radícula. E termina com o quê? O que termina? O que termina agora? A radícula cresceu e agora a próxima parte é o que é? O líquido. Nós chamamos de quê?
Emergência da planta. Emergência da planta. O que afeta então o crescimento vegetal, a germinação de semente? Primeira coisa que afeta a germinação de semente. Falta d'água que afeta? Pode falar falta d'água, ok? Disponibilidade hídrica, disponibilidade de água. Existem outros fatores. Tem um fator que afeta também. Temperatura afeta a germinação de sementes? Baseado aqui. O que afeta a germinação de sementes? A temperatura atua em cima de quê? Enzimas, muito bem. Baixa temperatura afeta a germinação de sementes? Sim. Como que baixa temperatura afeta a germinação de sementes? Muito bem. Existe uma que a gente gosta muito de dar, que é indiretamente. Já pode ser falado no bloco de formação ou não?
O efeito da luz na germinação de sementes, está falando que luz influencia a germinação de sementes, é um fator ambiental, é chamado de fotoplastismo. Então existem as sementes fotoblásticas positivas. O que é uma semente fotoblástica positiva? Depende da luz para germinar. Luz influencia na germinação. Fotoblástica negativa. Positiva. Luz induz germinação. Isso é fotoblástica. As sementes fotoblásticas positivas. O que é uma semente fotoblástica positiva? Luz influencia na germinação, ou seja, é necessário que aquela semente germine. Luz. Opa, eu estou falando aqui. Luz. Eu falei, olha, tem que haver emissão de água, não tem? Tem que haver emissão de água. Tem fator ambiental que afeta a germinação de semente? Falamos de temperatura que afeta quem? As enzimas. Também tem a luz, luminosidade. Afeta a germinação de sementes de fotoblásticas positivas. Existe a fotoblástica positiva, existe a fotoblástica o quê? Negativa. O que a negativa faz? Depende da luz. Inibe a germinação. Então tem semente que, se receber luz, ela não germina. É a fotoblástica o quê? Negativa. Então, tanto a positiva quanto a negativa são influenciadas pela luz, né? Agora, existe semente que, independente se tiver luz ou escuro, ela não é influenciada. Ela só precisa principalmente de quê? Água. É chamada de sementes fotoblásticas o quê? Neutro. Mas existem sementes que são fotoblásticas positivas, que precisam de quê para poder germinar? Luz. Mas qual o tipo de luz? Assim como na fotossíntese, para que ocorra a fotossíntese, precisa de quantidade de luz ou tipo de luz? Tipo de luz, qualidade de luz. Quais são os comprimentos de onda que favorecem a germinação? 400 a 700 nanômetros, que é a faixa do visível. Região o quê? Sinteticamente ativa. Muito bem. É da faixa de 400 e 700. Existe. Quando nós estamos falando agora de semente, quando eu falar luz induz a germinação, são as fotoblásticas positivas. Luz inibe. Qual é o comprimento de onda nós estamos falando? Qual o comprimento de onda nós estamos falando? A faixa do vermelho. O que é a faixa do vermelho? Acima de 600 nanômetros. O que é esse P? O que é esse Pzinho aqui? P660, P700. P vem de quê? Vem de? Vem de fitocromo, eu escrevi em inglês. Então, o Pzinho é de fitocromo, em inglês, que é chamado para nós em português de fitocromo. O que é o fitocromo? Quais são as substâncias, que são responsáveis pela absorção de luz lá na fotossíntese? Quais são eles? Chamados de quê? Chamados de quê? Clorofilas. Então, as clorofilas são as substâncias lá na fotossíntese que lidam com a luz. Já na semente, quais são as substâncias que lidam para receber recebe a luz, que vai lidar com a luz? É chamado o quê? Fitocromo. Muito bem. Então,
Na semente é o fitocromo, lá na folha são as clorofilas. Existem duas formas dos fitocromos. Existe o fitocromo na forma P660, que nós chamamos de forma o quê? Inativa. Então, o fitocromo P660, a gente fala fitocromo inativo. E ao receber luz na faixa do vermelho, ele passa ao fitocromo, está chamando 730, que é a forma o quê? Ativo. Aqui nós estamos falando que uma substância ela é transformada na presença de luz. E existem sementes que influenciadas, vocês vão falar em qual tipo de semente, que necessita de luz para poder germinar, porque a germinação só ocorre quando o fitocromo está na forma ativa. Ou seja, o fitocromo está lá quietinho, ele recebe luz, ele passa da forma ativa para a forma o quê? A forma inativa para a forma o quê? Recebe luz o quê? Qual faixa? Qual faixa? Ele é ativado, o fitocromo é ativado, e na forma ativa ele é capaz de induzir o quê? Essas sementes são chamadas de sementes o quê? Fotoblástica o quê? Positiva. Então, uma semente fotoblástica positiva, vamos lá, hein? Uma semente fotoblástica positiva, o fitocromo está em qual forma? Ativo. Está em qual forma? Na semente. Inativa. Na forma o quê? Na forma, muito bem, inativa. Porque agora o que vai acontecer com ele? Recebe luz, então luz induzindo a germinação. Ele passa para a forma o quê? Ativa. Porque ocorre o que? A germinação. Tem sementes, olha que coisa mais boa, que o fitocromo já está na forma o quê? Ativa. Ele já nasceu na forma ativa. A semente já está na forma ativa. Se ele receber luz, o que acontece agora? Na forma do qual luz? Vermelho extremo, ele é o quê? Então, o fitocromo, ele é ativado com qual comprimento de onda? Ele é inativado com qual comprimento de onda? Vermelho extremo. Então, existem sementes cujos fitocromos já estão na forma ativa. E ao receber luz, ele é o quê? Inativo. Ativo. São sementes chamadas o quê? Fotoblástica o quê? Negativo. Por que eu estou falando isso? Tem como a semente escolher qual o comprimento de onda que vai chegar nela? Não. Chega todos os comprimentos de onda, correto? Chega vermelho extremo, chega azul, chega verde, chega tudo, né? Mas o que ela precisa, aquela semente, para ela poder germinar? Ela tem que ser mantida onde? No? Não pode receber luz na faixa do vermelho extremo. Tem sementes, por exemplo, olha que loucura, né? Que se colocar a semente no escuro, ela já reverte direto, independente do que for, se ela for negativa ou positiva. Se essa aqui for negativa, se colocar no escuro, ela tem negativo. Quem for trabalhar com sementes, por exemplo, vai ficar, vou ter que armazenar a semente. Como é que vai armazenar a semente? Não, essa você tem que armazenar onde? Tem que armazenar onde é essa semente? No escuro, para que ela não possa germinar. Deixa ela guardadinha lá dentro do armário. Outras falam assim, não, outra você pode deixar de fora e ela não vai germinar, não. Mas se você pode deixar de fora e ela não vai germinar, você deu a semente o quê? Fotoblástica o quê? Negativo, ou até o quê? Neutra, ela pode germinar, porque ela não precisa de luz nem nada. Passa a ter o quê para ela poder germinar? Então, para que ocorra a germinação, mais importante você saiba aqui, para que ocorra a germinação, de qualquer maneira, ocorra a germinação, o fitocromo tem que estar em qual forma? Em qual forma? Ativa ou inativa? Ativa. P700. Vai depender então de qual planta que vai estar
Qual tipo de semente que vai estar, se ela é neutra, negativa, se ela é positiva. Muito bem. Olha que experimento legal esse aqui. A Isabela vai saber falar isso aqui, né, Isabela? Se eu perguntar, né? Fizeram um experimento muito legal. Se deu faixa do vermelho, a semente deu 70% de germinação. Aí eles deram um pulso de luz vermelha, depois deram um pulso de vermelho o quê? Extremo. Caiu para 6% de germinação. O que isso mostra? Que a semente aqui é pulso, a gente fala de pulso. Aqui só deu, a semente só ficou exposta à luz vermelha. Aqui um tempo com a luz vermelha e depois colocou o que? Luz vermelha extrema. O que aconteceu com a germinação? Caiu. Ela é negativa. Aí depois colocou aqui, ó, ela é fotográfica negativa? Não. Luz inibida ou luz ativa? Luz ativa. Vermelho deu quantos por cento? 70. Então ativou, né? Quando deu vermelho extremo, desativou o fitocromo, germinou. Pessoal, a fotoblástica é o que essa semente? A segunda Fotoblástica é positiva ou negativa? Presta atenção. Positivo. Vermelho deu germinação de 100%. Então é necessário o que para poder germinar? Luz. Fotoblástica positiva ou negativa? Se você der vermelho extremo, ela volta. Não presta não. Essa aqui é uma semente fotoblástica o quê? Positivo também. Vermelho, 70%. Pulso de vermelho extremo, cai. Agora aqui de novo. Vermelho, tempinho depois vermelho extremo, vermelho de novo, subiu para 74%. Aqui não ocorre diferença estatística. 70% e 74%. Vermelho extremo, pulso de vermelho, depois vermelho extremo, caiu para 100%. É uma semente fotoblástica positiva ou negativa? Positiva. Para que ocorra a germinação, o que equivale? Qualidade. O último que... Quem falou o último? Você falou o último, jovem? Não deu tempo, Isabela. Perdeu, ele ganhou 5 pontos. O que equivale para que ocorra a germinação? Você pode dar pulso de vários tipos de semente. É necessário constantemente luz, sim ou não? Não. Qualidade de luz. Qualidade de luz. Mas é necessário ser só vermelho? Não. O que vale é o quê para poder induzir germinação? O último pulso de luz. Quando é vermelho extremo, o último vermelho extremo, o que acontece? Baixíssima germinação. Quando o último é o quê? Vermelho, lá em cima. Quando é vermelho extremo, baixíssima germinação. E só tendo vermelho, lá em cima. Isso é uma fotoblástica positiva. O que eu estou falando? Qual a importância agronômica disso aqui para vocês, gente? Qual a importância? Vai, Isabela, fala para mim. Ganha um pontinho, Isabela. Ih, vai ganhar não. Vai. Por que eu estou falando todo lado da Isabela? Você sabe por quê? Porque é a quinta vez que a Isabela está fazendo a disciplina. Eu estou doido, mas eu não aguento mais ver a Isabela no sala de aula. Nossa Senhora. É mentira. Gosto muito de você, Isabela, mas está na hora de você ir embora já da fisiologia. Professor, a gente precisa saber para a gente saber como. É a sexta ou a sétima? Desculpa, eu falei quinta só para te Não, é ajudar. a segunda. Ah, Plantar o. A gente saber quando plantar a semente? não. Uma Uma coisa. condições de armazenagem? Foi de homenagem a uma delas. Ah, mas não é isso não. Hã? No tratamento dela. É no plantio. O que vocês. No plantio. O tipo de luz que vai entrar, porque se entrar no vegetal. Não tem jeito de você controlar isso? Não tem jeito de controlar. Não é necessário um pulso, né? Na sua tomada positiva? É necessário você só dar vermelho? Não, primeiro que tem jeito. A não ser em laboratório você consegue, correto? No caso, você tem que saber se você vai ter que levar a muda para o campo ou a semente, porque no Não, tô falando de laboratório... germinator, tô falando de Mas semente. no laboratório Semente, não, tô falando de semente, você fala não. Profundidade de plantio? Hã? Profundidade. Por quê? Por causa que um tipo de luz vai consegue penetrar muito. Não é profundo. Você tem os 5 pontos, mas Quanto não mais é isso não. profundo, menos Você já foi lá, você já foi lá. O que é, Nico? Fala pra mim, Nico. Sim, se plantar mais profundo vai impedir isso de luz. Tá, então o que é isso em agronomia? O que é isso em Tem a ver agronomia? com as ondas. Você não tem como controlar. Uma coisa que aconteceu é o quê? Isso em agronomia, vocês vão ver, que existe o termo o quê? Terminando do solo.
Você tem que plantar a semente, só que você não pode fazer o que em cima da semente? Compactar. Por que você não pode compactar a semente? Não passa. Por que você tem que plantar e deixar o solo aerado? Vamos dizer assim. Por quê? Porque para a água disponível, né? A água entrando, tem água disponível? Tem água ou não tem? Mas é necessário o que agora para a semente germinar? O que é necessário para a semente germinar? É necessário o quê? Luz. É quantidade de luz, é necessário muita luz. É necessário o quê? Um pulso de luz. Se está compactada a semente, luz não vai o quê? Chegar, não germina. Entenderam? Professor, tem possibilidade de eu tratar a semente antes, por exemplo, semente de alface, por exemplo, antes de encapsular ela no tratamento funcional, eu coloco a luz vermelha. Não falei nada. Não respondi absolutamente nada ainda. Acho que não tem não, Carlos. Luz é energia, ela tem que acontecer lá. Você não armazena luz. Não estou dizendo que você vai incidir a luz antes do tratamento funcional. Aí você prende, não vai ter outra luz depois disso. É escuro. Ah, entendi. Aí tem só a cápsula, tem que Pode continuar a discussão. repetir a luz. Eu entendi o que você disse, mas a cápsula tem que ser o bastante para não deixar o pouco usar. Tem que ser específico. Qualquer coisa vai Tem comprimentos de onda que atravessa qualquer coisa. Mas aí, Que coisa mais rica que está acontecendo nesse momento aqui. É verdade, professor. Se existe todos os tipos de luz, como é que a planta vai crescer? Cara, se for um encapsulamento branco, não vai dar certo. Porque aí repete qualquer. A luz incide, a luz tem Não, senão você tem que botar isso também. Então, Então, respondendo, Carlos, respondendo o Carlos ali. Existe alguma coisa que você pode fazer um tratamento da semente e fazer com que ela reconheça esse tratamento de luz? Hoje em dia vocês agora vão formar, vão trabalhar, o pessoal está usando muita coisa hoje. Vocês viram que são a nanotecnologia. O que é nanotecnologia? São compostos, então, são micro, pequenos compostos. Esse composto é utilizado no mercado, já está sendo utilizado para quê? Para chamar de microfilmes, mas eles são nanocompostos. De quê? Protegem sementes, protegem frutos, são comestíveis. Você pode fazer um fruto que amadurece muito rápido, você cobre ele todo com uma camada de filme, a base de nanocompostos, e faz com que esse produto fique mais tempo na prateleira, ou seja, que o envelhecimento do fruto demore mais tempo. Tá? Baseado nisso, eu diria que quem idealizou a utilização desse composto um dia estava olhando esse gráfico aqui. Ó. O que esse gráfico fala? Isso aqui é uma semente fotográfica positiva ou uma semente negativa? Germinação baixa na presença de vermelho extremo. Então o que o vermelho extremo está fazendo? Inibindo quem? Inibindo ou inativando? Inativando o fitocromo. Então se está inativando o fitocromo, é uma fotográfica o quê? Positiva, né? Ela precisa de luz para poder germinar. Só que aqui nós estamos olhando escuro. Olha o que aconteceu com o escuro, hein? O que o escuro faz? O que o escuro faz? O que o escuro faz? Inativa o fitocromo, correto? Ó, colocou GA3 em cima dessa semana. GA3, hein? Olha lá. Não é o hormônio que estimula a germinação? É o hormônio que estimula a germinação ou não?
Como é que o GA3 estimula a germinação, promove a germinação? Ativando quem? As enzimas. Mas se tiver luz nessa semente fotográfica positiva, o escuro causa o quê? Inativação do fitocromo, correto? Mas se você aplicar GA3, Carlos, aqui nessa semente, no escuro, o que acontece? Ela germina, correto? Vermelho extremo, o que acontece com o vermelho extremo? Inativa, né? Mas se tiver vermelho extremo e colocar GA3, ela também aumenta a germinação. Por quê? Explicando aí, o que ela faz? Ele reativa. Essa aí vai germinar. Na verdade, a luz ativa é Eu paguei o quadro errado. Lembra o que estava aqui ou não? Olha lá para mim. Isso aí é uma mesma semente, certo? Uma semente só é. Semente é prende. Não, já fez por incidência de luz vermelha. Fala para mim, Nicolas, se você tentar ganhar um ponto. Fala, não li. A semente entende já fez por incidência de luz vermelha. A semente o quê? Fala para mim, fala, você está falando baixo. Você não quer ser professor não, Nicolas? Não? Não fala dessa água no beberê, não. a luz no caso ativa a enzima, Fala, professor. deixa o livro. Fala, Nicolas. Alto. Não, Ninguém está te ouvindo. Vocês estão ouvindo, Nicolas? Não. Olha. A semente entende com a aplicação de A3 como se fosse incidência da luz vermelha. Por quê? A aplicação. Por quê? Fala desse aqui, só desse aqui para mim aqui, ó. Porque vermelho extremo tá baixinho, não tá? Germinação? Tá. Né? Só recebeu o quê? Já vai ativar vai passar para ativo. Não, concordo com você. GA3 está estimulando a germinação. Agora aqui, GA3 age como sendo o quê? Se fosse Fala pra vermelho. mim. Se O fosse vermelho, que equivale ao quê? vermelho. O último pulso. Um pulso vermelho. Então o GA3 aqui eu estou mantendo a semente só no vermelho extremo. O que está acontecendo? Germinação baixinha, né? Correto ou não? Então está desativando o fitocromo, correto? Quando eu coloco GA3, estimula a germinação, não estimula? Mas por que estimulou a germinação? Porque ela tem luz. É como se o último pulso fosse o quê? Vermelho. Então o GA3 está agindo como se fosse luz? Legal, né? E aqui em cima? Aqui é o escuro, né? Então o que ela faz, na verdade? O que ela está fazendo? GA3 está o quê? Fala assim, em relação ao escuro. Então, que a gente fala? Revertendo o efeito do escuro. Então ela está fazendo o que aqui? Promovendo a germinação, é como se estivesse atuando com luz vermelha, correto? E aqui em cima está acontecendo o quê? Revertendo. Então o GA3, além de ativar enzimas, se a semente for fotoplástica positiva, ele age como sendo o quê? A luz vermelha. Viu, Carlos? Então você pode sim usar substâncias para mimetizar o efeito da luz. E hoje o pessoal está usando muito o quê? Nanocompostos, né? Professor, podia fazer o seguinte, pegar uma planta que fosse fitoplástica positiva e precisasse de um tratamento funcional como o encapsulamento da semente, porque era pequeno demais. Somente é feito com nanocompostos, exatamente. Aí, por exemplo, eu pegava ela, colocava ela em luz vermelha durante um tempo, fazia o tratamento funcional. Você sabe o que o pessoal está fazendo? Sabe o que o pessoal está fazendo? Essas cápsulas, né? Coloca a semente dentro e as cápsulas, elas podem ter duas coisas. Primeiro, ela vai liberando devagarzinho de jeito de giberelina, vamos ver. Ou a própria cápsula já tem água, libera devagarzinho a água para a semente germinar. Vamos parar. Absurdo. Aí eu fazer o seguinte, depois você pegar a planta e Planta, só planta. para beber e deixar ela em um local escuro. Planta? Porque senão vai. Não, a semente, desculpa. Pega a semente, planta ela em um local escuro e espera a germinação. Hoje em dia é isso aí que está acontecendo mesmo, tá?
principalmente com nanocompostos. Muito bem. Então as giberelinas, elas atuam como sendo, ótimo, Existem correlação entre a germinação e a semente, dois termos famosíssimos. E o pessoal usa até para, gosta de usar o termo, até para gemas. É o caso da dormência de sementes. Então, o termo dormência veio com tem a ver com a semente. O que é uma semente que apresenta dormência? Ele tem todas as condições favoráveis. Dormência versus quiescência. O que é uma semente dormente e uma semente quiescente? O que é quiescência e o que é dormência? Então, o termo dormência e quiescência tem a ver com germinação de semente. Dormência. A semente não germina, mesmo se as condições ambientais sejam o quê? Favoráveis. O que é uma semente dormente? Não ocorre germinação, mesmo se as condições ambientais sejam favoráveis. Fala para mim quais são as condições ambientais favoráveis. A temperatura da beleza? Perfeito para germinar. Perfeito, não é alto nem baixo, está perfeito, é o que a planta gosta. Tem luminosidade? Tem. Os tratos culturais que você fez foram perfeitos? Foram perfeitos. Não compactou o solo, é uma fotográfica positiva. Não está chegando luz à vontade para ela, tudo perfeito. Ela não germina. Tem água disponível? Sim. Tem, você regou perfeitamente a água disponível, ela não germina. Então tudo eu sou, Renato Paiva, a semente. Lá fora meu ambiente é perfeito. Se eu não germino, o problema é de quem é do ambiente? Não. Bom, o ambiente está perfeito. O problema é de quem? Semente. Aí o problema é da semente. Tem um problema que não deixa a semente germinar. Então isso é o quê? Dormência de semente. O que é quiescência? Falta uma coisa para a semente germinar. Sim, tudo está perfeito, mas uma coisa só. E falta o que para germinar? Quiescência. Por exemplo, falta água. Então, o que é que está causando a quiescência? As condições ambientais. Condição ambiental. Então, ganhou 5 pontos. A condição ambiental. Agora, ao contrário. Lá, dormência, o problema é de quem? Semente. Porque todas as condições ambientais são o quê? Favoráveis. O problema é de quem? Tá? Semente. E quiescência é o contrário. Quiescência, a semente não germina em função de um fator ambiental desfavorável. Fala para mim um fator ambiental desfavorável. Falta de água é um deles, mas outro mais sério. Agora, por exemplo, vocês acham que as sementes de todas as plantas lá nos Estados Unidos estão germinando? Agora as condições estão perfeitas. Está frio ou está quente lá nos Estados Unidos agora? Está um frio cão. Lá na Europa está um frio. Imagina sua semente germinando lá na França neste momento. Qual é a temperatura na França agora, gente? Vocês não têm nem ideia, né? A temperatura está baixíssima lá. Vocês não viram que o problema de terremoto na Turquia, não é o problema de terremoto aqui? Além do terremoto, da coisa catástrofe que houve lá, está tendo uma dificuldade de resgate em função do quê? Vocês não estão sabendo, não? A temperatura está baixíssima, então o resgate foi dificultado. Tá? Então, Europa agora, gente. Os brasileiros adoram ir para Paris agora, está cheio de brasileiro em Paris, morrendo de frio, porque é chique botar aqueles casacos, tirar foto e botar no Facebook. Por quê? Foi para Paris, né? Você quem que é de Nepomuceno mesmo? Não. Tá no país, tá no país. Nepomuceno é Nepomuceno. Não, eu sou de Nepomuceno, eu sou assim lá.
Você é? Eu pensei que eu tinha um conterrâneo. Muito bem. Então, que essência não... Ó, se eu perguntar na prova, começar a escrever baboseira lá, termos que não são que eu falei em sala de aula, é 0. Tá? Não aceito. O que é que essência? Não ocorre germinação em função de uma condição ambiental, o quê? Deficiente, não. Condição ambiental desfavorável. E dormência é o quê? Não ocorre germinação em função, mesmo se as condições ambientais sejam favoráveis. Quais são as causas da dormência? A primeira delas, então, aí já é problema da semente. A primeira dela é hiperpermeabilidade. Você sabe por quê? Permeabilidade do tegumento. Impermeabilidade do tegumento. Por que é impermeabilidade? Impermeabilidade do tegumento. Outra maneira. Não pode escrever na prova. Se escrever, 0. Mas se eu posso falar que impermeabilidade do tegumento, como é que seria uma maneira do povão falar impermeabilidade do tegumento? Casca dura. Casca dura e impermeabilidade do tegumento. Impermeabilidade a quê? Água, muito bem. Então a casca dura não deixa a água entrar. Impermeabilidade do tegumento. Casca dura. Casca dura. Casca dura. A casca dura, você jovem, é terrível. Quem já foi na Agranel aqui de Lagos? O que tem na Agranel? Onde fica a Granel? A maioria não sabe nada. Onde é que fica o custódio, sabe? Onde é que fica as próximas? Fica onde atrás do quê? Fica atrás da igreja do Rosário. O que tem lá na Granel? Cereal. Lá tem muita. Lá tem muita semente, não tem? Tem muita semente lá? Eu preciso de mim entrar lá e perguntar, moça, mostra pra mim aqui quais tipos de semente tem. Ela vai mostrar um monte de semente pra você lá, semente moída, semente inteira e tal. E lá tem várias castanhoses quebradas e tem as inteiras, não tem? Olha o jovem aqui de Bom Centro. Vocês já quebraram a castanha, uma noz ou não? Sim. Quebraram ou quebraram? Como é que quebra? Não, eu vou botar no dente aqui. Quebra? Nossa, não estou entendendo. Tem aquele ali, já chama aquele tegumento, é o quê? Impermeabilidade do tegumento. Casca dura. Qualquer castanha que vocês forem, está envolta num tegumento que é muito duro. Aí que vem o termo agora. Como que eu posso quebrar a dormência imposta pela impermeabilidade do tegumento? Como é que chama isso? Quebra de dormência. Olha que eu estou introduzindo termos para vocês aqui. Quebra de dormência de sementes imposta pela impermeabilidade do tegumento. Então a quebra de dormência, nós chamamos, o termo é chamado de quê? Uma delas? Escarificação. Como é que é feita a escarificação? A escarificação, vocês vão ter aula, vocês vão ter um pouquinho de aula lá na engenharia florestal, lá na floresta. Como é que eles quebram a dormência imposta? Isso é muito comum em árvores, né? As sementes sempre vêm envoltas, vem uma castanha, uma forte figura caçadora. Então, como é que quebra a dormência de sementes de várias espécies leñosas, várias árvores, né? Por meio de escarificação. Existe a escarificação física, por exemplo. Eu fiz uma pesquisa há muitos anos atrás, com um dos pioneiros, que eu causei a germinação do pequizeiro. O pequizeiro é uma planta
Já falei pra vocês, né? Quem já comeu polpa de piqui com arroz e farinha? É bom o negócio, né? O cheiro é mais gostoso ainda, né? O cheiro não condiz com o gosto, viu? Mas é muito gostoso. Mas a piquezeiro é programático para poder germinar. Então eu preciso fazer uma quebra de dormência. Então nós fizemos vários trabalhos aqui, que é uma barata. Você pode fazer quebra de dormência. Aí eu falo quebra de dormência é uma escarificação. Pode ser uma escarificação física ou uma escarificação química. Vamos lá na escarificação física primeiro. Você pode usar o que você quiser para poder quebrar. Quando eu falei da castanha dura, muita gente usa porta, né? Já viu? Porta. Ali, ó. Você pega lá na. Onde é que tem a fechadura e vem quebrando a castanha. É uma escarificação. Então você não pode falar agora no Natal, no final de ano, quando você tiver uma castanha em casa, você fala assim que a namorada foi impressionada. Cara, tem que ser galã. Fisiologia, o cara ele é Diferenciado. com licença, vou escarificar essa semente. Aí você vai lá, vai lá na porta, bota a castanha. Não, meu bem, aqui está uma semente de uma castanha que acabou de uma semente, acabou de ser escarificada de maneira o quê? Física. Qual outra maneira de se escarificar física? Pega a semente, coloca a semente aqui, pega o quê? Martelo. Quebrou? Está aqui, ó. A semente está escarificada. Outra maneira de fazer lá na floresta, eu vou morrer de risco. Está pensando que eles estão fazendo uma construção lá na floresta? Está lá a betoneira, batendo. Betoneira, um pouquinho de água, nem água, ele bota um pouquinho de pedra no meio e joga um monte de semente lá. E bate, você pensa, ó, tô vendo, não tem nenhum pedreiro, nenhum servente, aqui não tem ninguém aqui. Está lá o aluno lá no caderninho anotando um monte de coisa. Tem quantas vezes rodou a betoneira, blá. Isso aí é para fazer o quê? Escarificação. Isso. Esmeril. O dia inteirinho. Lá é o meu aluno, lá do Piquezeiro. Quebrou. Ligava fora. Ah, essa é boa. Ficava lá, até aprender. Escarificação o quê? Isso. Escarificação. Outra maneira, não, cansei desse negócio, cara, martelo, prego. Lixa também, viu? Passar no chão lá, ficar lá, na parede, semente. Eu tô com uma tal de essa sementinha, eu ganhei de um rapaz aqui. Ele me deu uma semente chamada olho de saci. Uma sementinha vermelhinha, vermelha pra ele. Ele não germina nem a pau aquele negócio. Caramba, perdi a sementora e o cara falou assim: é só você fazer lá raspar um pouquinho, raspa um pouquinho. Tá o Renato lá ontem, lá com a lixa, depois que eu parei, quando eu cheguei, eu marquei uma pedra nossa lá, que bonita da casa. Nossa senhora, mas a minha mulher até hoje, não pode nem viver, tá lá que. Eu falei assim, não, mas a árvore vai valer a pena. Então eu fiz ontem uma escarificação, o quê? Tentando raspar a semente, mas o cara me falou. Eu estava tão assim fora de mim ontem que eu. Tá lá, tem que trocar pedra até em casa. Escarificação o quê? Eu não posso mesmo ficar chateado, assim, não quero mais fazer escarificação física. Fazer uma escarificação química, muito comum lá na floresta. O que eles usam? Ácido fúrico. Qual que é o problema do ácido fúrico, gente? Qual o problema do ácido fúrico? Levemente perigoso. Qual o problema do ácido fúrico? É leve pH, Perigoso. Então você vai, bota o ácido fúrico, bota um pouquinho de água, joga a semente lá dentro e fala assim, vou dar uma misturada aqui, né? Acabou. Já era só mãozinha, né? Então, escarificação química é problemática. Eu gosto de fazer um comentário só, vocês têm que olhar, aluno de fisiologia, aluno diferenciado. Como é que o morcego defeca? Como que o morcego defeca? Alguém já viu morcego defecar? Alguém já viu fezes de morcego? Como que você sabe que é de morcego? Aonde fica? No banheiro lá, você viu, mas aonde? Na parede, não é? Na parede, não é? E como é que é? Vocês nunca viram, não? O dia que você olhar assim na parede e tiver cheio de pontinhos assim, bonitinho assim, uma simetria, você fala assim, tem um morceguinho aqui. Não é que nem em casa tem um agora? Aí, como é que ele defeca? É mó barato, ele vem e
voando assim, ó, aí vem a parede, né? Faz assim, ó. Você levanta, solta e vai pro outro lado. É dessa maneira, ele defeca, ele é sacana, ele defeca na parede. Se você pegar aquilo ali, limpar, aí cai. Normalmente, são esses morceguinhos que comem frutas, né? Quando você olha, por exemplo, já está a sementinha que coletou, tudo sementinha coletou aquilo ali, a germina facinho da semente. Então, outro exemplo, né? Esterco de gado. Você pega lá em casa, você recebeu um esterco lá esses dias lá na roça da minha sogra lá. Eu falei, é a gozação da minha sogra. Ela me deu um esterco, bonitinho, estava curado e tal. Coloquei, o que eu coloquei no jardim em casa, eu falei, meu Deus do céu, ela praguejou assim. Eu falei, mas de onde que veio isso? Então existe, nós falamos de. Quem já ouviu falar do Jacu Coffee? Agora é agrônomo, Jacu Coffee. Jacu Coffee é um cafezinho que quem come a semente é quem? O café, quem come, o jacuzinho tadinho, come a semente, aí você fica lá esperando ele defecar o jacu para poder pegar a semente dele. Aí depois o que você faz essa semente? Você torra a semente, é o café mais delicioso que tem. Ou seja, isso aí são métodos de escarificação que eu estou falando para vocês naturais. Então os animais comem os frutos, o jacu, o morceguinho, a vaca, bate aqui dentro, o que acontece aqui dentro? Uma ação o quê? Química, igualzinho do ácido sulfúrico. No caso do morceguinho, a hora que defeca, e a vaca, a hora que defeca, a vantagem é que é pelletizado, já sai do mato, a sementinha, né? Colocou para germinar e germinou. Então existe a escarificação que eu estou falando para vocês aqui, física, que é a escarificação química. Isso é muito comum de ser feito para a impermeabilidade do alimento. Casca dura impede o que entrar então? A segunda é muito legal. Essa aqui vocês vão poder falar presença de inibidores. Dá exemplo para mim de um inibidor. Ácido abscísico. Na maioria das sementes ele é considerado como inibidor universal de sementes. No entanto, existem também outros compostos que inibem a germinação de sementes, que podem estar tanto na casca quanto no embrião. Então vamos lá, tanto na casca quanto no embrião. E uma das maneiras de quebrar a dormência imposta pela presença de inibidores é uma técnica muito interessante, mais simples do que se imagina. Qual que é? Lavar a semente. Tem muitas sementes que vocês vão até no laboratório lá assim, te deixa lá em água corrente durante 1 hora, 2 horas, água descendo, passando a água. Então a água, o que a água vai fazer nesse caso, quando você coloca, vai lavar a semente? Aí o aluno pode falar assim, colega, mas para que eu vou lavar a semente se eu colocar debaixo da terra depois? Ô meu jovem, é porque existem inibidores, podem existir inibidores aonde? Tanto na casca quanto no embrião. Então se ela não tem impermeabilidade no tegumento, não tem impermeabilidade no tegumento, eu dou exemplo da semente que não tem impermeabilidade no tegumento. Semente de melancia. Aquela sementinha lá, ela não tem, entra água à vontade nela. Mas o problema é que não germina porque tem o que dentro dela? O ácido abscísico não deixa germinar, correto? Então se não tem impermeabilidade no tegumento, tá? Vamos dizer, não tem ácido abscísico, mas por que você tem que lavar então a semente? Porque além do ácido abscísico tem outros, pode ter outras substâncias. Então, como que você quebra a dormência imposta pelo hormônio? Presença de inibidores, lavando a semente. E a terceira, mais complicada de todas, é chamada de imaturidade do embrião. Imaturidade do embrião. Esse é um problema mais sério. O que quer dizer isso, imaturidade do embrião? Tem várias sementes, e eu digo para você uma espécie que eu falo muito disso, que são as anonáceas, essas
essas xerimóia e a patemóia têm problema de imaturidade do embrião. O que é isso? Que quando a semente ela é dispersa, olha que legal, quando a semente ela é dispersa, isso acontece também com muitas espécies da Amazônia, tá? Quando a semente ela é dispersa, saiu do fruto, caiu, não, muitos delas, mal barato, não tem impermeabilidade do tegumento, então a água entra normalmente, pode entrar por diferença de potencial, água, mas mesmo assim ela não germina. Aí não tem problema de inibidores, tá? Ela não germina, porque você está lá olhando, não germina. Existe um teste que você pode fazer em sementes, vocês vão aprender isso lá quando vocês fizerem disciplina de sementes, chamado tetrazole. O tetrazole é mal barato, ele colore sementes, colore parte de sementes que tem atividade enzimática. Se a semente está viva, ela tem atividade enzimática. Então a semente fica todo dia cor de rosa, assim, ó. Quer dizer que ela tem atividade. Ou seja, ela não está viva, ela não está morta. Não tem impermeabilidade de tegumento, não tem inibidores, está tendo atividade enzimática, mas não germina. Não germina. Por que ela não germina? O embrião está o quê? Imaturo. Então olha que loucura dessas sementes. A semente é dispersa com o embrião imaturo. O que vai acontecer agora? Embebição de água. E o que vai acontecer? Várias atividades enzimáticas para dar origem ao radículo caulículo. Primeira coisa é fazer o quê? O embrião se desenvolver corretamente. Isso pode demorar o quê? Meses, pode demorar mais de anos. E normalmente a espécie que apresenta imaturidade do embrião, a germinação dela é baixíssima. Então, uma espécie que apresenta imaturidade do embrião, você pode propagar assexuadamente. É uma das justificativas para você não usar embrião, porque a germinação é baixíssima, quantidade de indivíduos que você vai obter via propagação sexuada é muito baixa, favorecendo a propagação assexuada. Correto? Pergunta: se você tiver impermeabilidade do tegumento, o que você faz para poder quebrar a dormência? Descarificação, né? Física ou química, né? Tá? Existe um outro tipo de descarificação também, que você pode colocar semente, por exemplo, macieira, por exemplo, é um lado que você faz um tratamento a frio da semente, tá? Tratamento a frio da semente induz a germinação dela. Então existem várias maneiras de descarificar, tá? O que é a escarificação? O tratamento que você pode fazer para induzir a germinação da semente. Tem várias, tá? E se eu combinasse impermeabilidade do tegumento e presença de inibidores, o que vocês fariam para poder fazer a germinação dela? Primeiro quebrar a impermeabilidade. Primeiro você vai fazer o quê? Escarificação. Então, você vai fazer o quê? Vamos lá, impermeabilidade do tegumento, casca dura e presença de inibidores. O que você tem que fazer com a semente para poder fazer ela germinar? Escarificar e depois lavar ela. Vou só lavar ela, ela vai germinar. Não adianta. Então, se tem presença de inibidores, vai estar onde os inibidores? Dentro e fora da semente, correto? Se você só lavar a semente, Não adianta nada, né? não adianta nada, porque a água não vai o quê? Não vai entrar. Então, esta e esse aqui é complicado, né? E se tiver os três? Aí você joga fora. Quem quer os três? Se tiver os três, resposta é mesmo, planta outra coisa, mas se eu quiser, estou querendo ela mesmo. O que eu não quero é essa planta. Posso tentar, mas o que eu falei para vocês? Quem se justifica quando tem os três? Propagação assexuada. Não. Propagação assexuada. Então, quando se tem imaturidade, e se tiver imaturidade do embrião e presença de inibidores? Propagação sexual. Propagação assexuada.
Imaturidade do embrião e impermeabilidade do tegumento. Propagação sexual. Não vai nessa. Se tivesse aqui, propagação sexual. Nós vamos falar um pouquinho na semana que vem, lá na juvenilidade. Vou falar sobre isso aqui. Ou a parte que eu trabalho no meu laboratório, que é cultura de tecidos, tá? Cultura de tecidos, eu trabalho com propagação sexual e alguma dessas espécies apresenta imaturidade do embrião. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Você sabe tudo, então.